Sou um barolo que vive no centro da cidade de Lisboa, que adora Lisboa e que circunscreveu a sua vida a um roteiro de... Está a 5 minutos de distância de mim. Toda a minha vida acontece a 5 minutos de casa. E sou tão barolo que odeio viagens, odeio aviões, tenho que viajar muito mais do que queria, mas nada disso me impede de tomar conta dos meus processos de aprendizagem e cito sempre o belo exemplo de Júlio Verne, que, como sabem, sem nunca ter saído de sua casa em Paris, contou-nos o mundo de hoje há 150 anos com um rigor absolutamente extraordinário. Contou-nos o fundo do mar, a ida à lua, o fundo da terra, os homens biónicos, enfim, longe de mim ser qualquer coisa parecida com o Júlio Verne, mas para vos dizer que Odivelas para mim é uma coisa relativamente nova. Odivelas, castanheira de pera, eu sei que estas coisas não são politicamente corretas, mas estava a ouvir a professora Máxima, que é o nome da minha sobrinha, um nome lindíssimo, diga-se, e se calhar vou contar 4 ou 5 histórias. O argumento que eu mais gosto de... Podemos desligar isto. O argumento que eu gosto mais de tocar é a ideia de que isto em Odivelas não funciona. Todos os putativos e potenciais empreendedores, quando ouvem esta conversa, que hoje tornou-se uma moda do empreendedorismo, eu tento promover o empreendedorismo há mais de 15 anos, e hoje há concursos de empreendedorismo da EDP, da CALP, das universidades, graças a Deus. Muita coisa a acontecer, mas existe sempre uma ideia. Quando saímos dos núcleos das cidades, das principais universidades e das grandes empresas, a ideia de que na região nada funciona. Em Odivelas não há espaço para o empreendedorismo, porque Odivelas é um mercado pequeno, porque não tem escola, porque não tem dimensão, porque não tem escala, e ainda se utilizam também alguns argumentos do antigamente, como não há fundos, não há um sistema financeiro eficaz. Tudo verdade. Mas eu gosto de contar, gosto sobretudo de rebater 3 ou 4 mitos à volta do empreendedorismo, com exemplos, e pegando nos exemplos da professora Máxima, ou nas várias coisas que ela contou, de como, primeiro, de como não é para nos tornarmos empreendedores, e vou tocar sobretudo nos empreendedores empresários, para separá-los dos empreendedores de vida. Um empreendedor, não tive cá ontem, devia ter estado cá ontem a aprender o que é um empreendedor, mas o empreendedor é basicamente alguém que, num determinado momento da sua vida, partindo do conhecimento de si próprio, das coisas que o fazem feliz, é capaz de escrever um caminho que não passa por repetir os comportamentos dos outros. Portanto, estabelece quais são as coisas que me fazem feliz. É uma conversa que, antigamente, quando éramos todos pobres, basicamente há 30 anos, quando éramos todos pobres, as coisas que nos faziam feliz passavam muito pelo ter. Nós queríamos ter coisas, queríamos ter casa que não tínhamos, queríamos ter um carro, e queríamos as coisas todas que os ricos queriam, como ir a Paris, ter um relógio com 3 nomes franceses, culto, não sei, e com 2 mostradores assim grandes, porque éramos todos pobres, tinha ratazanas, e portanto isso era o normal. O que aconteceu na evolução da sociedade portuguesa, isto é uma brevíssima reflexão sobre o empreendedor antes de falarmos dos negócios. O que aconteceu na sociedade, a transformação principal da sociedade portuguesa dos últimos 30 anos é que hoje, excluídos 5% da população que estão à esquerda da curva de Gauss e que são muito pobres, e são pobres no sentido que não têm comida em casa, os filhos não podem ir para a escola, violência doméstica, dependências e adições, e portanto cujos ambientes e circunstâncias familiares são muito difíceis, e provavelmente num cenário atual que não se vai manter, o que existe hoje é uma gigantesca classe média, onde todos temos comportamentos e desejos muito semelhantes. E hoje toda a gente, o essencial, usa roupa de marca, vai ao cinema das Amoreiras, come um McDonald's, uma vez por ano vai a um bom restaurante, viaja, alguns vão à neve, todos têm carro, todos têm cartão de crédito e multibanco. A vastíssima maioria tem os filhos a estudar na escola, com carta de condução, aos 20, 21 anos. E o extraordinário nisto tudo, e para acabar a reflexão sobre o empreendedorismo e passar a meia dúzia de ideias, ou combate aos mitos do empreendedorismo, é que, se pensarmos bem, e por isso eu digo que o empreendedor é alguém que, partindo do conhecimento de si próprio, estabelece um objetivo para a sua vida há 5, 10, 15 anos e faz um plano e tenta o número suficiente de vezes até o atingir. Se vocês pensarem bem, o exemplo que eu dou sempre é o exemplo do pequeno almoço do Hélio de Azevedo. E o pequeno almoço do Hélio de Azevedo, o homem, como sabe,
vale 1,6 milhões de dólares, agora é capaz de valer 500, e se calhar daqui a 2 semanas não vale nada e vai preso porque deve dinheiro. Não sei, mas enfim, vamos supor que ele ainda é rico. E se vocês pensarem no cotidiano do Belmiro de Azevedo, o Belmiro de Azevedo hoje de manhã comeu o seu pequeno almoço, não é? Acordou cedo, porque tem colesterol, tem um cancro do pâncreas, de manhã tomou um cafezinho, marca um continente, não pode pôr manteiga porque tem colesterol elevado, portanto usou Flora e BCL, provavelmente nem Flora usou Flora marca Continente, não sei bem o que é que ele usou. Foi trabalhar como vocês, provavelmente trabalhou mais horas, vestiu o seu fatinho da moda alta, 3 peças por 70 euros, umas camisas de Terilene que faziam suar a rodela. Uma vida desgraçadíssima. E à noite, o Belmiro de Azevedo, ao jantar, não comeu, ao contrário do que pensam as pessoas menos informadas sobre a vida do Belmiro, ele não comeu lagosta com caviar e champanhe francês. Não, ontem à noite eu liguei-lhe para lhe perguntar, ele disse que ontem à noite comeu galinha de fricassé. E, portanto, galinha de fricassé foi aquilo que vocês comeram. E o Belmiro de Azevedo, à noite, depois de jantar, não foi pegar no telefone e falar com a Angela Merkel para tratar de assuntos importantíssimos para o futuro do mundo, nem foi falar com o Sócrates, não, agora quem é o Sócrates atual? O Passos Coelho. Nem com o Passos Coelho, nem com ministros, não. Ele levantou-se, falou com a Dona Odete, sentou-se em frente à televisão e teve a discutir o problema da homossexualidade latente do Renato da novela Tentação, Doce Tentação, não sei, uma novela qualquer da TVI, são as melhores. Portanto, o que é um empreendedor, para resumir, antes dos negócios, é alguém que sabe muito bem para onde vai o seu futuro. E o extraordinário, a coisa que me surpreende sempre que tenho, e é sempre, talvez, a única reflexão que tenho relevante para contar é esta: somos todos tão diferentes. Porquê é que repetimos tanto os mesmos percursos? Porquê é que o Belmiro queria, então, BMW Série 7? Até o ano passado, acredito, usou um BMW Série 7, um carro com 17 anos, tinha 270 mil quilómetros, estava a cair aos bocados. Portanto, o carro não valia nada. O carro pior, a valer menos do que qualquer Fiat Punto que seja propriedade de alguém da estação. Mas se ele vê a novela, se come galinha de fricassé, uma vida como a vossa, por que razão é que ele quis 1,6 milhões de dólares? Por que razão é que é preciso querer qualquer coisa, e ser um empreendedor é sobretudo querer qualquer coisa e fazer um plano. Ele queria, porque conhecendo-se a si próprio, conhecia o seu estilo turbulento. O Belmiro de Azevedo é uma pessoa muito turbulenta e que gosta de dizer as piores barbaridades do mundo sem ter medo das consequências. Portanto, o Belmiro de Azevedo, como sabem, há 6 meses atrás, disse a principal atividade deste governo é roubar-nos a impostos. Se for eu dizer, vão presos. Ou manda-me com o Silva Carvalho fazer um dossiê sobre mim. O gordinho. Está dentro do Silva Carvalho. Só é Portugal. Carvalho, gordos. Espião. Espião deve andar a espiar o que é que ele comeu. O senhor comeu bolo de arroz hoje, como se o Ricardo Costa ou o Balsemão tivessem alguns segredos. Quer dizer, é precisamente muito peregrina para se poder ser espião em Portugal. Mas enfim, nem vale a pena. Porquê que o Belmiro de Azevedo quis então 1,6 milhões de dólares? Para dizer estas coisas. E depois o governo, os artistas do governo, os ministros, aquela gentuça toda, vai lá com os advogados, mijam nas caras, uns pobres que não recebem dinheiro, e eles chamam o Júdice, o Servo, mais aqueles nomes queques todos, mandam-os para cima do governo e diverte-se. Há 20 anos a ganhar ações contra o Estado. As OPVs, o imposto de selo, não sei o quê. Cada vez que eu lá passa, não diverte, ele pode dizer o que quiser. Portanto, ele usa faros de Terilene, compra manteiga de Flora, Contiflora, vê a novela como vocês todos, mas ele tinha um plano. E o plano dele é: eu vou comprar na minha liberdade. Isto é um empreendedor. O empreendedor é alguém que, como tema principal deste encontro, já agora os parabéns, eu venho sempre a estas coisas assim na periferia, vou sempre conhecendo um bocadinho as estradas e sair um bocado lá do buraco do centro da cidade onde eu vivo. Não parou. Mas isto é um empreendedor. 3 mitos que queria tocar sobre o que normalmente se pensa ser necessário, e portanto naquele tópico da... Isto em Odivelas não funciona. Castanheira de pera, não, isso aqui em Odivelas não. Isso é... Em Odivelas nunca nada funciona. Não há oportunidades, só as pessoas do centro da cidade é que conseguem ter acesso ao capital. Bom, 3 coisas que normalmente as pessoas, ou a maior parte das pessoas, pensa serem necessários. Tem que acabar já? Não. Serem necessários para montar um negócio. A primeira é a grande ideia.
Portanto, a maior parte das pessoas vive convencida, porque há um sistema para isto. Não é? Eu acredito muito na teoria da conspiração. Acho que existem mesmo 4 ou 5 famílias que têm o país dividido a régua espada. Acho que isto é um oligopólio e estas 4 ou 5 famílias mandam mesmo nisto. Uma grande ideia. Porquê é que é preciso Porquê é que existe um mito da grande ideia? Que é para venderem CPAs a 20 mil euros cada um. Claro, isto é preciso faturar. Não é preciso grande ideia. E em Odivelas, como na Patagónia, como no Kamchatka, ou como em qualquer outro sítio, existe a possibilidade de qualquer pessoa, o outro mito é a ideia que isto do empreendedorismo é para os mesmos, é para os ricos, é para os champalimos, é para os melos, é para os banqueiros, ou ainda um outro conjunto de mitos, como é para as pessoas que sabem de software, que têm PhDs. Portanto, todos estes mitos são criados para vender MBAs a 20 mil euros. 20 mil ou mais. Não sei quanto é que custam em MBA. Não é verdade. Outras 2 histórias mais emblemáticas desta demonstração. A primeira, um caso público que todos conhecem, que é do Paulo Maló. O Paulo Maló é um dentista com um curso de 3ª ordem, escola veterinária, dentária, coisa qualquer de Lisboa, acabou o curso com média de 12, e com pouco talento, diga-se, e sem nenhum skill especial, eu devo dizer que eu sou amigo do Paulo Maló. Portanto, esta história ele conhece e está escrita no livro também. E o Paulo Maló o que fez foi há 20 anos. Vocês lembram-se há 20 anos o que era ir ao dentista? As pessoas mais velhas sabem o que é ir ao dentista. O dentista era, enfim, era um trauma. O meu doutor, o doutor Ruas, eu ia para a policlínica do Rato, meu pai era bancário, uma coisa que chegava lá às 9 da manhã e era atendida às 11 da noite, nos dias bons. E o doutor Ruas, um dia para me arrancar um dente, o doutor António Ruas, pegou no joelho, meteu-me um joelho em cima do peito para me arrancar os dentes. E ele olhou para aquilo e disse, aqui é uma oportunidade de negócio. Eu falei, é muito simples, eu vou fazer uma clínica, um consultório que diz, não espera, não dói. Sabe? E quando ele abriu aquilo no primeiro dia, as pessoas acharam piada, não espera, não dói, foram lá, às 3 horas a pessoa era atendida às 3, estão a ver um milagre, que isto era há 20 anos. E mal vocês sentavam na cadeira, gás hilariante. Imaginem, um estafeta que ia lá da DHL, sentava na cadeira, gás hilariante. Não ia sequer tratar os dentes, mas drogava toda a gente que sentava. E as pessoas, a partir do momento, estavam ali, todas contentes, ir ao dentista era uma experiência. Os meus filhos, depois da primeira vez, a única coisa que queriam era ir ao dentista. Mas cresceram a gostar de ir ao dentista. No dia seguinte tinha 20 pessoas, 10 anos depois tinha 3 andares nos combatentes, nas laranjeiras, 20 anos depois, enfim, tinha ali um património absolutamente gigante, e depois começou a fazer umas asneiras, como muitos grandes empreendedores fazem, que é lançar spas e vinhos e vender porco preto. Mas enfim, concentremos no sucesso. O sucesso é baseado em observações de coisas muito simples. Há uma necessidade de mercado que é simplesíssima. Qualquer dentista com custo da treta e com média de 10 tinha tido aquela oportunidade. Portanto, se há um segredo, a necessidade não é a grande ideia. A necessidade é identificar a oportunidade, grande ou pequena, e transformá-la num grande produto. E depois crescer. O outro exemplo, para voltarmos a quem não tem curso, por exemplo, é o caso da Dona Rosa de Penafiel. A Dona Rosa, pobre, iletrada, ignorante, analfabeta funcional. Não, funcional não. Não sabia ler nem escrever. E há 12 anos ficou viúva. O marido era motorista de táxi. Uma altura que os motoristas de táxi ainda ganhavam algum dinheiro. Mas ela, de repente, sem nada, um pequeno apartamento em Penafiel, 2 filhos pequenos, o André e o Rui Pedro, e o marido morre com uma 5, por um ataque cardíaco, e ele, de repente, está em casa sem saber o que fazer. E está a chorar em casa, ao jantar, estão a comer croquetes, e o filho diz-lhe, ela diz-me, não sei o que é que quero fazer, desesperada com os filhos tinham 5, 6, 7 anos, eram miúdos, e o filho diz, mãe, tu sabes fazer croquetes, mãe, os teus croquetes são os melhores croquetes que a gente come. Porquê que nunca pensaste em fazer croquetes? E aqui o nosso espírito lusitano, que é um bocadinho cético, um bocadinho angustiado, um bocadinho do não é? Já repararam nas conversas de telefone, 50% dos diálogos começa com não. A pessoa diz, olá, eu sou o Rui Paulo. Não. A pessoa do outro lado diz logo que não.
o não é uma coisa que está como sendo que está colada, não é? E ela o que fez foi ouvir o filho, que é a segunda recomendação que eu faria, portanto, depois de aprender, depois de identificar a oportunidade, é dizer, não digam logo que não, digam que sim. E em terceiro lugar, experimentem. Foi o que ela fez. Em vez de descartar a ideia, que é uma coisa que vocês ouvirão, sobretudo aqueles de vocês que querem ser empreendedores, e espero ter-vos convencido que as ideias valem pouquíssimo, foi experimentar. E ela, nessa noite, deu-os bem aos filhos, pôs os filhos a dormir e desenvolveu. Cozinhou o que tinha em casa, conseguiu fazer 12 croquetes. E os croquetes da Dona Rosa tinham uma particularidade, que era que tinham carne. Que era uma coisa que alguns de vocês se lembram. Há 25, 30 anos, em Portugal, os croquetes tinham carne. Lembram-se disso, não é? Hoje tem peles, e ossos, e cartilagens, e farinha, e miolo de pão, mas no outro dia comi um croquete. Há um ou dois sítios em Lisboa que têm croquetes razoáveis, Califa e Versalhes, mas no outro dia comi um croquete na Brasileira e juro-vos que aquilo era tão rasca, mas toda a Brasileira é rasquíssima, quer dizer, pegar naquela gente toda e mandá-los todos para o rio. Não se pode fazer tão mal. A minha mãe, a gerir a Brasileira, fazia daquilo uma coisa melhor, coitadinha. E ia vomitando com o croquete. Ele não fazia croquetes com carne, recuperando as fórmulas do antigamente. Fez 12 croquetes. E pegou nos croquetes e fez aquilo que nós nos MBAs tentamos cobrar 20 mil euros, que foi fazer um sampling. Foi distribuir 2 croquetes a cada uma, low cost, dá dinheiro, dá graveto. Esqueçam o dinheiro também, hoje já lá vamos ao dinheiro, não há dinheiro em Portugal para projetos nenhuns. Está tudo tenso, tudo foi. Mas não é isso que paga um empreendedor. Ela foi, distribuiu 2 croquetes em cada casa. A maior parte das pessoas já tinha levado aqui o tiro no porta-aviões porque não faria a experiência. E iria da Catilena do não funciona. Isso aqui não funciona. Não, isto em Odivelas ninguém come croquetes. Croquetes não, isso é uma coisa do antigamente. Não, os croquetes há aí muito mais baratos. No dia seguinte, ela tinha não uma, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, mas as 6 casas onde tinha distribuído os seus croquetes a pedir-lhe uma dúzia de croquetes. Tomou conta do prédio, depois do bairro, depois da cidade. Depois há uma cadeia de restaurantes, que vem ter com uma cadeia de restaurantes, 3 restaurantes de Penafiel a quem ela começa a servir. Começou a ganhar dinheiro, comprou o frigorífico, começou a congelar os croquetes, depois houve o supermercado de Milhinha de Ovar, do Eduardo Milhinha, que chegou-se ao pé dela a dizer, ouvi falar dos vossos croquetes, ela disse, vamos fazer um exclusivo. Contou uma história de marketing à volta dos croquetes. Bom, 220 anos, 15, 10, 12 anos depois, são 260 mil croquetes por semana. Os 2 filhos estavam em Yale e em Princeton. Um em Princeton e um em Harvard, $120 mil por ano. Era um 320S. Entretanto, aprendeu a ler, aprendeu a estudar. O que é extraordinário nesta história? Não é a Dona Rosa, porque a Dona Rosa somos todos nós. Mas, se alguém quiser repetir o modelo da Dona Rosa, a partir de casa, terá igual sucesso. Porque alguém que faz uma coisa muito bem feita tem sempre sucesso. Se vocês descobrirem a forma dos croquetes certa, aquela... Não sei se viram o perfume. Se vocês descobriram o sente, a textura, o crocante, a carne que não é picada nos croquetes a sério, é raspada. A dose certa do chouriço de porco para fazer o sal, em vez de usar sal. Eu não sei qual é a forma, mas se vocês procurarem a melhor forma de croquete, desenvolverem um conjunto de formas de croquetes, experimentarem, distribuírem, vocês terão sucesso. E se não for com croquetes, pensem em coisas adjacentes como os pastéis de bacalhau. É igual. Qual é a questão fundamental nesta? É que não é preciso a grande ideia. Porquê é que vocês não vão então a correr fazer croquetes e pastéis de bacalhau? Porquê? É sempre o mesmo problema. É porque está tudo gordo. É porque, na realidade, nesta gigantesca curva de grau da classe média onde nós vivemos, nós temos uma sociedade generosa que se protege com muitas redes de apoio. Se o meu filho não fica cá, fica em casa do tio em Lisboa, vem 200 euros do tio de França, vem 150 do pai, o cabo a gente pirateia do segundo andar, adequado-se. Há uns subsídios. Mas o que acontece é que não é possível empreender coisa nenhuma se não houver uma intenção muito forte, se houver qualquer coisa, um objeto, não sei se diz plasmação, mas uma materialização daquilo que vocês querem ter. E não é só o querer ter, porque o querer ter é há 30 anos. O que é que querem ter, o que é que querem ser, onde é que querem estar, a fazer o quê, com quem. E para os mais novos, isto é um drama muito maior. Porque antigamente nós ainda
ainda vivíamos o drama das vocações. Hoje as pessoas não têm vocações, as pessoas querem ser felizes. Não é? Agora é um mito da felicidade, quer tudo ser feliz. E depois vamos estar a psicologia. À espera de que aconteça um milagre quando enviam 170 currículos, candidaturas espontâneas, e vão conseguir lugar, mas querem ser felizes e, portanto, vão estudar psicologia ou história na componente de ensino. Mas enfim, ou filosofia. Não é que essas coisas não sejam necessárias, mas sobre isso já tive um debate com o Pacheco Pereira e, portanto, não vou continuar. Mas enfim. Portanto, a ideia central é esta, é que não há ninguém para culpar. Não há Estado, não há governo. As pessoas não empreendem por uma razão muito simples. Está tudo gordo. Em vez do cérebro... Eu não quero ser ofensivo, nem quero sequer mostrar um ponto de vista. Quero apenas ilustrar que existem pessoas que, em circunstâncias muito piores e muito mais adversas, sem doutoramentos, sem nenhum gênio, sem pais ricos, sem apoios, com fome, foram capazes, com regras muito simples, de construir os seus negócios. E a regra simples é esta. O que é que eu quero ter daqui a 5, 10, 15? Onde é que eu quero ser? O que é que eu quero fazer? O que é que para mim é importante na minha vida? E qual é o caminho que eu vou fazer? E se haja alguma dúvida sobre esta coisa dos croquetes ou dos pastéis de bacalhau, e passar para o segundo mito, que é a ideia do dinheiro. Não, mas o que é preciso é graveto. Não há dinheiro. Não, a gente... É verdade. Vocês vão ao banco e pedem-vos dinheiro. Quer dizer, o caixa manda-se para o chão a rir. Quer dizer, é para rir o sistema financeiro português. Há algumas empresas de business angels e associações que funcionam. Estou aqui a dar um bocado de graxa ao Filipe. Mas não há dinheiro. A não ser que vocês descubram uma fórmula que faz crescer o custo do cabelo, por exemplo. Por alguma razão descobrirem isso, que tem um mercado potencial de 1,5 bilhões de pessoas. Não há dinheiro. Independentemente da vossa ideia, da qualidade da vossa ideia, de facto isso é uma coisa absolutamente genial e auto-explicada para que os investidores vos deem dinheiro. Porque vocês vão ao banco, o banco diz assim, não, o senhor põe cá 50 mil euros do banco e depois eu empresto. E vocês não conseguem explicar ao banqueiro a dizer, não, mas se eu tivesse 50 mil euros não preciso lhe pedir emprestado. Não percebem? Porque é a lógica do colateral. Ou a garantia, ou o cheque do pai, enfim, para rir. Mas a maior parte dos empreendedores que eu conheço, portanto, sendo um empreendedor quem tem um plano, tem um objetivo, sabe onde vai a sua vida, não para sem dinheiro. Só para eliminar esta questão do dinheiro. Caso alguém queira pegar no negócio dos croquetes ou dos pastéis de bacalhau, eu tenho um business plan todo prontinho e o investimento inicial são 500 euros. E eu pago o investimento, se alguém quiser fazer. Eu vou-vos dar o meu telemóvel. Já estamos muito além agora. Só uma história final para acabar e depois é uma matéria que sempre entusiasma, a mim entusiasma. Mas, portanto, a ideia é importante. O capital, se precisarem, podem ligar a pedir. Vão ao Facebook e podem ligar para pedir os 500 euros. Vocês não vão ligar. Ninguém vai ligar. Porque hoje vai tudo ver a novela, o Benfica, a Dona Odete, amanhã vai ao cinema, o McDonald's, e, portanto, na realidade, a vida da maior parte das pessoas é uma boa vida e as pessoas sem um incentivo não vão mudar. Por fim, portanto, isto sobre o capital. Contudo, os empreendedores que eu conheço não param por não ter dinheiro. Vou-vos contar uma história final, eles vão embora, depois quiserem podem me ligar para o que quiserem. O João Santarém, uma vez fui numa conferência de Santarém, são mesmo 3 minutos, e eu acabo esta explicação e ele vem ter comigo, Manuel Forjás, você lá nas suas aulas não ensina as pessoas não ajuda as pessoas a montar um negócio, eu ajudo ao seu negócio. Eu quero abrir uma loja de flores em Santarém. Isto é em 1999, ainda no tempo do estudo. Senhor, há lojas de flores em Santarém? Não há. Eu disse, então, se calhar não há porque não se vendem flores. Depois, tem dinheiro, você tem 100 mil euros para abrir uma loja? Não tenho. Pode abrir uma loja de flores. A maior parte das pessoas aqui diz, pois não tem dinheiro, é o sistema que não funciona, é o país, é os fundos europeus, é sempre para os mesmos e desistia. E o que nós fizemos foi reconstruir o processo. Ele tinha um skill. O skill é o quê? Engenharia agrária. Ele sabia de campo, e de flores, e de mares, e de pinheiros. Nós temos. E se vamos à montanha buscar, não é? A gente vai aos terrenos baldios e recolhe as giestas, e as sardinheiras, as margaridas, e pega disso e vai vender às empresas. E ele, não que eu não perguntasse nem o segundo, eu sento-me à frente dele e eu estou a fazer dele, de João. E ponho um acento de Viseu, que não era nada de Viseu. Começa a dizer, estou cheio, minha senhora. Começa a ligar. Ligo 10 vezes, à 10ª, a chamada passa para a secretária do António Carrapatoso, para a Manuela Ganhão. Estou cheio, minha senhora, olha, fala aqui o João de Santarém, eu quero ser empresário, tiveram cá os senhores da Anjo, eu quero ir aí vender a natureza. Não há dinheiro, zero dinheiro, não há escudos nisto. E a senhora que era de Santarém? Santarém, olha que giro, então e a senhora é de onde? Ups! Porque Santarém para mim é o Japão,
faço ideia onde é Santarém, só uma aldeia da luz, aqui do Neio, uma coisa aqui do norte muito pequena, mas eu sou do norte. Não estou a ver essa aldeia. Disse, olha, esqueça lá a aldeia, eu quero ir a vender flores. Ela diz, olha, sim senhor, nós estamos nesta altura. Os escritórios dos grandes empresários estão cheios de moscas, aquelas plantas de borracha, aquelas bolinhas artificiais, são uma nojeira. Ela disse, olha, nós estamos mesmo neste momento a pensar nisso, estamos fartos dos nossos fornecedores habituais, portanto vamos mandar um convite. Já agora, qual é o nome da sua empresa? Eu disse, minha senhora, não, já você não acredita. Ela diz, não, diga lá. Eu disse, não, minha senhora, é esse mesmo, o nome da empresa é esse. Se eu lhe disser, você não acredita. E ela, estou a agarrar para tosse. Vai a concurso, ganha o concurso, 9 mil contos de fornecimento de flores no primeiro trimestre, 7 mil de margem, contos, são 35 mil euros. Para ele significavam 10 mil. O que é que aconteceu ao João de Santarém? Santarém, depois de ganhar este concurso, recebeu um convite de ganhar 750 euros a vender tratores e alfaias agrícolas na Movicortes, aonde entrou em 1999, e hoje continua a ganhar, não 750, mas 764 euros por mês, a vender tratores e alfaias agrícolas. Para acabar, não é preciso uma grande ideia, não é preciso capital. Se vocês tiverem, a partir do vosso conhecimento, a partir de um plano, a partir dos instrumentos e o número de tentativas suficiente, vocês chegam lá. E para qualquer outra coisa, podem-me sempre ligar. Eu terei muito gosto em estar com vocês em qualquer outra circunstância. Obrigado e até breve.